Olá, pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Estamos aqui no final de tarde e eu tô aqui na minha casa, graças a Deus, tudo em paz, sossegado. E eu tava pensando em fazer um vídeo para vocês a respeito disso. E eu tava meditando o quanto que as pessoas fazem para elas ter paz na vida, né? Tem pessoas que vivem uma vida muito desassossegada, uma correria, né? Ainda mais que no nosso país, toda hora tem um problema, acontece alguma coisa para roubar a paz. E eu fico pensando quanto que o ser humano não faz para ter paz. Faz qualquer negócio. Entre muitas coisas que são importantes para as pessoas, como a saúde, o dinheiro, estar bem com quem você ama, a sanidade mental, gente, é uma coisa muito importante. E a sanidade mental, ter uma saúde boa, mentalmente falando, é como estar em paz. Ninguém pode ter paz se não ter uma boa sanidade mental. E vice-versa, porque essas coisas estão juntas uma com a outra. E é sobre isso que eu quero falar aqui no meu vídeo nessa tarde, tá? Olha aqui. Eu sempre venho aqui com vídeos para você cuidar do seu desenvolvimento pessoal, né? Procurar realizar seus sonhos, resolver seus problemas, tirar do papel seus projetos. Tudo isso é coisa muito boa, né? Eu falo sempre. Na minha playlist tem muitos vídeos, tem mais de 50 vídeos falando sobre isso, né? Eu até aconselho, se você está chegando agora, acompanhe a minha playlist, já está com mais de 200 vídeos, e não é possível que não tenha um que você goste, né? Porque eu falo de tudo quanto é assunto aqui. Aqui eu não falo de um assunto específico, eu falo de vários assuntos, com vários temas, e sempre com o objetivo de fazer a pessoa refletir e mudar o comportamento dela, né? Ajudar em alguma coisa. E falando de paz, gente, olha aqui, as pessoas elas cuidam muito do corpo, né? É importante você cuidar do corpo, é muito maravilhoso você ver uma pessoa que faz ginástica, né? Que faz dieta, que faz cirurgia também para ficar bonito. A gente até se inspira e tá querendo também, fica querendo também se cuidar, né? Quando você vê uma pessoa bem cuidada, que bebe bastante água, que tá sempre indo no médico, você se inspira, porque isso é bonito. Você deve cuidar do corpo. Se você não cuida, passa a cuidar. E se você já cuida, parabéns, continue. Desde quando cuidar desse corpo, não ultrapasse os limites da sua segurança, tá? Mas cuidar do corpo é muito bom. Mas uma coisa que você tem que fazer também, gente, é cuidar da mente. Porque o que, que adianta um corpo bonito e sadio numa mente doente? E isso tem a ver com essa parte da qual eu tô falando aqui no princípio do vídeo, tá bom? Uma das coisas também que atrapalha, né? Que rouba a paz do ser humano é quando a pessoa ela fica em lugares que ela não deveria estar. Tem lugares, gente, a paz tem a ver com certos lugares também. Eu sei que às vezes, por causa do trabalho, das responsabilidades sociais, você tem que visitar certos lugares que até você não gosta, né? Tem muitos lugares que você detesta ir, mas você tem que ir, porque se você não for, você não obedece seus compromissos, você tem que cumprir seus compromissos. Mas existem outros que você não precisa ir, que é facultativo, que você não é obrigado a ir. E esses ambientes que tá tirando a sua paz, às vezes é até ambiente de diversão, onde você encontra amigos, mas aquele momento, aquele ambiente não está sendo mais saudável como antes era. Ou talvez nunca foi, e só agora você está vendo isso. Então, para você não deixar que a sua paz seja comprometida, procure evitar certos ambientes. Mas como assim, Ana Maria? A paz depende de alguns ambientes? Não. A paz depende do que está dentro de você. Mas existem certos ambientes que interferem sim na sua paz interior. Tá bom? Às vezes ambiente que tem muito barulho, muita gente conversando, muita gente falando, muita gente fofocando, muita gente falando mal dos outros. Tá certo que quando se trata do trabalho, né, que é um ambiente, dependendo do trabalho que você tem, é um ambiente que tira muito a paz da gente, né? Tem certos ambientes de trabalho que tira a paz, mas você tem que ir, não tem jeito, você precisa daquele emprego, mas eu tô falando daqueles que você pode evitar, né? Que tem pessoas tóxicas, pessoas que falam mal de você, que não quer o seu bem, pessoas que ficam armando para você. Você sabe do que eu tô falando, né? Tem horas que para você ter paz, você tem que evitar certos ambientes. Que às vezes por um tempo aquele ambiente foi bom, mas agora foi contaminado.
E você vai ter que deixar esses ambientes se quiser ter paz. Gente, eu já me afastei de muitos lugares que eu gostava de ir, onde eu encontrava pessoas bacanas, que eu gostava, para bater papo, para conversar. No princípio ficou um ambiente muito bom, um ambiente bom. Mas depois começou a aparecer pessoas muito nocivas, muito tóxicas. Ou pessoas que não eram, né? Que não aparentavam ser tóxicas, começaram a se revelar, né? E eu não falo qual é o tipo de ambiente específico, mas cada um tem seu ambiente que você lembra aí que se você for frequentar já não tá dando mais, já não era como antes. E você precisa sair. É você que vai ver se esse ambiente é tóxico ou não. Porque não adianta eu dizer que o ambiente tal é tóxico se você não acha, se isso não está te atrapalhando. Então fique de boa. Mas se existem certos lugares que você tem como se afastar em nome da sua paz, então se afaste. Outra coisa, que são dicas, né? Que eu tô dando dicas que você pode seguir para você não deixar que a sua paz seja comprometida. Isto é, quando você não tem que ir nesses lugares, né? Quando você tem que cumprir compromisso, você cumpre o compromisso desses lugares e vai embora. Você não precisa ficar lá porque os outros querem. Mas alguns não é digno nem de que você pise os seus pés. É igual a Jesus. Jesus, né, gente, o nosso Salvador, tinha lugares que ele não ia, que ele nem passava perto. Apesar que Jesus é o príncipe da paz, né? Ele via que aquele ambiente ali não ia atender aos propósitos dele. Agora imagine, se o próprio Filho de Deus, que era a própria paz, né? E que era uma pessoa assim que era 100% homem, mas 100% Deus, ele sentiu a necessidade de se afastar de certos lugares. Quem dirá nós, que somos pessoas influenciáveis, a gente pode ficar triste com certos ambientes, conturbado, aquilo pode mexer com nossas emoções. Gente, tem ambiente que mexe, que traz uma negatividade muito grande para mim. Então eu não vou, nem que me pague, nem que me pague. E eu digo mais, eu já saí em certos, já saí até de certos trabalhos, né? Ambiente de trabalho, de sair, de pedir a conta, porque aquele ambiente estava me dando mais problema do que benefício. Eu não estou dizendo que você tem que sair igual louco, toda vez que você ficar chateado, você pedir a conta. Não, não é isso que eu estou dizendo, entenda bem. Mas foi num determinado momento da minha vida que eu vi que eu estava tomando muito mais prejuízo do que benefício, que não custava a minha paz. E é o título desse vídeo. Se alguma coisa custa a sua paz, então custa muito caro. Porque nada é mais caro que sua paz. Relacionamento, dinheiro, saúde. Por mais que pareça isso clichê, gente, se custa a sua paz, custa muito caro. Você tem que colocar na balança se você está tendo mais aborrecimento do que alegria. Isso é em tudo. Isso é nos relacionamentos em geral. Isso é nos lugares, né? Tem pessoas, gente, que tiram a nossa paz. Você já reparou que tem pessoas que chegam no ambiente, parece que elas trazem com ela uma nuvem negra? Isso parece ser uma brincadeirinha, né? Um desenho. Mas parece, tem gente que elas nem... Às vezes, eu até acredito que em alguns casos, essas pessoas nem sabem que elas têm essa energia ruim. Mas essas pessoas têm uma energia tão ruim que quando elas começam a falar, né? E normalmente elas não falam nada de agradável, né? Ela vem sempre com a fofoca de alguém, ela vem sempre com uma queixa de alguém, ela vem sempre falando mal de alguém. Eu não estou dizendo, gente, não sou hipócrita, que em momento nenhum eu falei mal de alguém, que você nunca pode fazer um comentário ou trazer um problema para se resolver. Mas sabe aquela pessoa que parece que anda com uma nuvem negra, né? Invisível? E você só percebe quando a água esparrama em você, a pessoa chega, o ambiente muda, todo mundo sai de perto, porque aquela pessoa traz uma coisa ruim. E tem lugares também que a gente vai, existem certos tipos de pessoas que elas não trazem nada de bom. É só mágoa, é só ódio, é só raiva, é só ressentimento. É sempre alguém que magoou ela, é sempre alguém que fez algo de ruim com ela, que ela não perdoa, é o ódio que ela carrega, é os problemas do que fizeram no passado. A pessoa não se liberta nunca dos sentimentos ruins. Aí ela traz tudo isso em cima de você e despeja. É nessa hora que muitas vezes você tem que se afastar dessa pessoa. Eu sei que é complicado quando é um lugar que você trabalha, que você precisa ganhar seu pão de cada dia. Às vezes você é obrigado a tolerar aquela pessoa. Mas aí você se afasta emocionalmente. Como? Com boca calada, falando só o básico com ela,
Não fica dando muita trela, não. Ah, Ana Maria, mas eu estou sendo mal educada. Não, você não está sendo mal educada. Você está você está protegendo sua paz. Você não leu o título? Se custa a sua paz, custa tudo. Às vezes você fica tentando poupar alguma pessoa porque você tem medo que ela ache você ruim, mal educada, né? Ao invés de você tirar essa pessoa da sua vida, se você pode tirar, lógico, né? E tirar da vida, gente, não é tratar a pessoa mal, né? Mas você não se relacionar tanto com ela. Ao invés de você fazer isso, você fica tolerando, porque você acha que você vai ganhar um troféu com isso. Sabe o que você vai ganhar? É um desgaste mental. Gente, tem pessoas que às vezes também de propósito, algumas vezes é sem querer. A pessoa nem sabe que ela tira a paz, mas tem outras que elas sabem o que elas falam exatamente, que é para mexer com sua paz. Ela vê você bem, você tá ali centrado, vivendo um momento bacana da sua vida, e ela às vezes ela é uma pessoa infeliz, é uma pessoa sem sorte na vida. E quando a pessoa ela é infeliz, ela faz os outros infelizes. É uma pessoa magoada, ressentida, cheia de trauma, cheia de coisa do passado. Ela vê que alguém está em paz, ela vai lá, fala uma coisinha de propósito para cutucar. Às vezes não é nem verdade que ela vai falar, porque ela sabe que aquilo mexe. E esse tipo de pessoa, elas são maldosas, elas sabem o que elas estão fazendo. Elas sabem onde mexer exatamente para tirar a sua paz. Ela sabe o que comentar para você, ou a respeito de você. Gente, tem pessoas que chegam numa roda de conversa, a paz acaba. Parece uma brincadeira, mas isso existe, tá bom? E você tem que tomar cuidado com certas pessoas que tiram a sua paz. Não deixa. Se afaste se puder. E se não puder se afastar fisicamente, às vezes é alguém da família, às vezes é alguém muito próximo, né? Você não vai exterminar essa pessoa, mas blinda a sua mente. Porque se sua mente falhar, no seu corpo não adianta nada. Se sua mente não estiver boa, você não vai poder cuidar nem de você, nem de ninguém, tá bom? Gente, a pior coisa que tem é quando a pessoa perde a sanidade mental. Ela fica igual um animal, todo mundo faz o que quer com ela. Gente, a sanidade mental é uma coisa muito importante. É uma das coisas mais importantes dessa vida, tá bom? A sanidade mental. Porque uma pessoa sem sanidade mental, uma pessoa que não tem paz, ela faz as piores coisas com ela e também com os outros, tá bom? Outra coisa, não se envolva com o problema dos outros. Gente, eu vejo aqui nas redes sociais uma pessoa quando sabe que aconteceu alguma coisa com uma celebridade, se separou, fulano pegou outro, fulano tá doente. Gente, o que você tem a ver com isso? Você não vai resolver o problema da celebridade. Às vezes você se envolve até com pessoas, com os problemas das pessoas físicas aí, você não pode fazer nada. Eu não estou dizendo se essa pessoa mora na sua casa, é um filho seu, uma mãe, é um irmão, né? É alguém que você tem responsabilidade, tudo bem, você não vai ficar alheio, você não vai ficar indiferente. Mas a gente tem que ver que luta a gente quer pegar. Tem gente que fica querendo pegar a luta de gente famosa. Fulano de tal se separou, ai que coitadinha. Às vezes a pessoa nem tá sofrendo tanto. Às vezes ela está fazendo um jogo de marketing, né? Eu não estou citando o nome de ninguém aqui, de A nem B, porque é meu trabalho, eu sempre procuro não citar nome. Mas aí fica todo mundo se dividindo nas redes sociais, querendo ficar de um lado, querendo ficar de outro, abraçando a causa da pessoa. Daqui a pouco essa outra celebridade já está pegando outra pessoa, já está arrumando problema com outra pessoa. É igual na vida física, né? Você fica, às vezes, se estressando com o problema de colega de trabalho, de amigo. Às vezes é parente distante, a pessoa não é nada sua, nem te vê, nem procura saber como que você tá. Aí daqui a pouco a pessoa quebra a cara, vem trazer problema com você. Não, gente, sai pra lá. Cada um com seus problemas. Se a pessoa é teu filho, tua filha, tua mãe e mora com você, principalmente se é de menor, né? É a pessoa, você tem responsabilidade com essa pessoa, tudo bem. Você não tem que ser indiferente, né? Você tem que entrar para resolver. Ou se você criou o problema. Mas a pessoa, ela vem e despeja o problema dela em cima de você. Na hora que ela tá fazendo coisa séria, a estrapalhada dela, ela nem lembra que você existe. Aí quando a bomba estoura, ela começa a ligar, começa a mandar mensagem, ou às vezes é outro, fulano, aconteceu isso com fulano, vem cá resolver, será que você não pode ajudar? Gente, cada um com seus problemas. Você não é Jesus para ficar carregando a cruz do mundo. Ana Maria, então você vai ser egoísta? Não, gente, eu não tô falando isso. Eu não tô falando que você vai ser egoísta. Eu não estou falando que você não possa ajudar. Mas às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com você. Entendeu? Às vezes a própria pessoa criou o probleminha dela, deixa que ela saia.
E mesmo porque cada um cria seus problemas, sabe muito bem como sair, porque na hora de criar o problema, a pessoa não te chamou. Se não é da tua alçada, se não é gente que você tem responsabilidade, deixa que ela ou ele resolva os problemas dele. Eles só te procuram quando tem problema. Você já reparou? Então procure se afastar. Porque você fica se envenenando, se encharcando do problema dos outros. Você chora, você dá conselho. E às vezes a própria pessoa que está com problema, ela não está nem aí. Você está se importando muito mais do que ela, né? Isso é um comportamento a fazer com pessoas físicas que estão no seu dia a dia. E quando se trata de pessoas também que são inacessíveis, são celebridades, são pessoas que estão distantes, não tem nada a ver com você, deixe que eles quebrem o pau deles, porque eles estão lá quebrando o pau, daqui a pouco eles se juntam de novo. Não fica tomando partido, né? Então é um conselho que eu te dou. Outra coisa, para terminar, que tira a sua paz. Você ficar com muito pensamento na sua cabeça, muito sentimento, coisa que fizeram lá atrás. Às vezes a pessoa que aprontou com você já até morreu, não tá mais nessa vida. E você ainda fica, ó, cultivando isso. Parece aquele fermento, sabe? Já reparou o fermento? Quando você coloca na massa, ele começa a borbulhar, ele começa a crescer na massa. E isso fica crescendo em você. Os sentimentos ruins, pensamento, coisas que fizeram com você há 10 anos, há 5 anos, quando você era pequena, o abandono que você sofreu, o desprezo, o que falaram, o que fizeram. Mas tá bom, o que você vai poder fazer agora? Às vezes as pessoas que aprontaram com você já até morreram e você ainda carrega isso com você. Ou às vezes a pessoa tá viva aí, vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecendo e você tá aí sofrendo. Gente, se liberta disso, senão isso vai te matar. As maiores guerras, gente, quem te trava é aqui na mente, sabia? Não é do lado de fora, não. A guerra começa aqui. Os pensamentos podem vir, mas você não pode deixar eles interferir na sua sanidade mental. Esse vídeo foi longo, gente, mas isso aqui, ó, salva a vida. Gente, ó, vou falar uma coisa para você. Os hospitais psiquiátricos, né, essas clínicas aí de pessoas que têm problema psiquiátrico, eles estão cheios de pessoas que não fizeram o que eu mandei você fazer aqui, que se envolveram tanto com o problema dos outros, ou que não conseguiram esquecer, né, o passado, no sentido assim de não deixar o passado interferir. E às vezes um probleminha que elas entraram, o problema cresceu. E hoje elas estão internadas numa clínica, hoje elas estão doentes, né? Sedada, dopada muitas vezes, né? Porque tem que fazer os tratamentos para a saúde, porque aquilo mexeu muito com o emocional. Eu creio, gente, eu sei, eu não estou sendo indiferente, que existe traumas que a pessoa sofre, complexos, coisas que aconteceu na infância dela, né? Principalmente, na vida de casado, às vezes um problema que aconteceu no âmbito profissional. Mas vai ter coisa, gente, que você vai ter que se libertar. Senão você vai parar doente igual essas pessoas. Ah, mas elas estão lá para se tratar. Sim, mas muitas delas não vão ser recuperadas, é a verdade. Vão ficar lá, ó. E às vezes poderiam se apartar um pouco de lugares e de pessoas que só traz coisa ruim. Eu espero que eu tenha sido clara com você, tá? Isso aqui salva, isso aqui é para ajudar na sua saúde mental. E não esqueça, gente, seja lá o que for, tá? Não coloca ninguém na sua frente. Primeiro Deus, depois você. Porque se você tiver ruim, você não cuida de ninguém. Se a sua sanidade não tiver boa, você não consegue cuidar nem de quem você ama. E se custa a sua paz, gente, custa muito caro, tá bom? Não é apenas uma frase de efeito moral, mas é uma coisa para se pensar. O que está tirando a sua paz? Deixa os comentários aí. É uma dívida? É um trauma? É o que falaram para você? Todos nós já passamos por isso, né? Coisas que tiram a paz da gente, mas a gente tem que se libertar, não tem jeito, né? Pra gente pegar o resto dos dias que a gente tem aqui na Terra, não viver uma vida tão amarga. Isso não quer dizer que você vai deixar de ter problema, que tudo vai ser doce, que tudo vai ser um mar de rosas, não. Mas você não precisa também ficar se martirizando. Gente, deixar que coisas tiram a sua paz é a mesma coisa de você pegar um alfinete, ó, e ficar enfiando na sua carne. Você fica sangrando. Você já parou para pensar nisso? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Obrigado por você, meu inscrito, que me acompanha. Muitas pessoas estão se inscrevendo, graças a Deus. Eu estou muito feliz de poder estar compartilhando minhas ideias, meus pensamentos, meus conselhos. Gente, eu não tenho a palavra oficial aqui. Eu não sou uma super mulher. Eu tenho fraquezas como vocês, eu tenho problemas como vocês. Às vezes os meus próprios vídeos me ajudam. Eu pego como lição primeiro para mim. Mas se tem uma coisa que você tem que cuidar na sua vida, é da sua mente, tá?
que está ligada à sua paz. A sua paz, gente, custa caro, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, compartilhe. E um abraço para todos.